Olá! Bem, hoje nós vamos estudar a ação constitucional do habeas corpus dentro do sistema de garantias fundamentais, pautados na espécie remédios constitucionais, que são os instrumentos de aplicabilidade da proteção de direitos fundamentais e de garantias fundamentais. Então, vamos iniciar aqui com o que é essa tutela constitucional das liberdades. Bem, primeiramente é importante distinguirmos direitos fundamentais de garantias fundamentais. Direitos fundamentais são bens e vantagens prescritos na norma constitucional. Como assim? São os direitos, como eu posso dizer, é o bem da vida tutelado. Ou seja, o direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito de locomoção, direito à informação, são exemplos de direitos fundamentais. Tutelam os bens da vida, bens e vantagens descritos na norma que nos trazem esse alicerce. Garantias fundamentais são instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos, de forma preventiva ou também prontamente os repara, caso sejam violados. Então, garantias é tudo aquilo que visa tutelar, que visa proteger os direitos fundamentais. Bem, vamos seguindo aqui. Outro detalhe importante antes de ingressarmos no estudo do habeas corpus. Garantias fundamentais não são sinônimos de remédios constitucionais. Na verdade, remédios constitucionais é uma espécie de garantia. Garantia é gênero, em que envolve outras formas de tutela, que não apenas os remédios constitucionais. Assim, a gente pode dizer que nem toda garantia será remédio, mas todo remédio será garantia. Vamos dar uns exemplos aqui para melhorar esse entendimento. Quando se fala em liberdade de crença e liberdade de consciência, de culto, nós estamos tratando de um direito. Qual é a forma de proteção que nós temos? A garantia é a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Se houver abusos dessa garantia, o que se faz? Aí se entra com um remédio, que é o mandado de segurança, por exemplo, se foi praticado por uma autoridade coatora que violou o direito líquido e certo. No caso, direito líquido e certo, liberdade de crença. A garantia é a proteção dos locais de cultos. Mas o remédio constitucional para isso poderá ser um mandado de segurança, por exemplo. Então, não é sinônimo. Um outro exemplo, o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é um direito. Já a vedação da instituição de juiz ou tribunal de seção é uma garantia fundamental. E caso seja violado, cabe um mandado de segurança também, numa situação dessa, que seria o remédio. Então, garantia e remédio não são sinônimos. Um outro exemplo aqui, direito. Liberdade de locomoção. E como que se garante essa liberdade de locomoção? Aqui ele vai ser garantia e remédio, ou habeas corpus. Por quê? Porque garantia é o gênero, o remédio é uma espécie. E o habeas corpus vai proteger a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. A mesma coisa o habeas data. Direito à informação é o direito, o nome já fala, direito fundamental. E a forma, a garantia de proteção vai se dar através de um remédio constitucional, que é o habeas data, tá? Ou o mandado de segurança, dependendo do contexto, como nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Bem, quais as ações, remédios constitucionais que temos presentes na nossa Constituição de 88? É o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção individual e coletivo e a ação popular. Além desses instrumentos, nós temos também algumas garantias que não são ações, mas são garantias fundamentais, que é o direito de certidão e
no caso, o direito de petição, que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas também. Vamos adiante aqui, então aqui está o apanhado de todas as nossas ações constitucionais que nós vamos estudar no decorrer desse semestre letivo. Bem, habeas corpus, habeas data, como eu falei, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção individual e coletivo e a ação popular. Bem, hoje o estudo é sobre o habeas corpus. Vamos a ele. Bem, ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 68, na qual dispõe que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, podemos ver que o habeas corpus é uma ação constitucional. Cuidado, nunca fale que é um recurso. É uma ação constitucional de natureza penal e procedimento especial e isento de custas, em que se visa evitar ou cessar violência ou ameaça à liberdade de locomoção, seja por ilegalidade, seja por abuso de poder. Não se trata aqui de uma espécie de recurso, como eu falei, mas de uma ação constitucional. Tá? Mas às vezes confunde, porque o Código de Processo Penal trata o habeas corpus na parte dos recursos, mas mesmo estando lá, o habeas corpus é uma ação. Não se esqueçam disso, por favor. Bem, ele visa o quê? Ele visa garantir a liberdade, o direito à liberdade de locomoção, que está previsto no inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal, quando dispõe que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E, com base nesse dispositivo constitucional, podemos verificar que o direito de locomoção engloba 4 situações. Primeiro, direito de acesso e ingresso no território nacional. Ou seja, posso, no caso, ingressar no território nacional, posso sair do território nacional, posso permanecer no território nacional, posso ingressar, no caso, acessar esse território nacional. Saída do território nacional não me pode impedir a saída, exceto se houver alguma cautelar, alguma questão que justifique e não seja uma coação ilegal. Vejam bem, o HC ele visa tutelar o direito à liberdade de locomoção em razão de uma coação ilegal. Se a coação for legal, não cabe o HC, né, teoricamente. Direito de permanecer, ninguém pode me tirar do país, no caso, de forma ilegal, e o direito de eu me deslocar dentro do território nacional. Bem, quem pode impetrar o habeas corpus, a legitimidade ativa para ser impetrante? Bem, é um atributo da personalidade, assim qualquer pessoa natural, seja brasileira ou estrangeira, tendo ou não capacidade para estar em juízo, ou seja, capacidade postulatória, poderá impetrar habeas corpus em seu benefício ou em benefício de terceiros. Lembrando que a pessoa jurídica, ela pode propor HC em favor de terceiro paciente, pessoa natural. Nunca em favor de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, apesar de cometer figura típica do Código Penal, ele não pode ser preso, certo? Mesmo que seja um carrinho de ambulante. Pessoa jurídica é uma ficção, então não pode ser, no caso, o paciente. Se for ele mais pode propor HC em nome de uma pessoa natural que seja o paciente. O artigo 654 do CPP diz que o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, pode propor HC. E o juiz? O juiz pode propor HC? Olha, o juiz, na qualidade de juiz, não pode impetrar HC. Por quê? Porque a função dele é julgá-lo, mas nada impede que ele concede de ofício,
no curso da demanda, um habeas corpus, desde que ele tenha competência para tal. Então, ele pode conceder de ofício, mas não ele impetrar HC. Não tem sentido, por quê? Legitimidade passiva, impetrado. Quem pode ser a autoridade coatora no habeas corpus, o impetrado? Nesse caso, ele é impetrado em face de ato de autoridade coatora, que pode ser quem? Um delegado de polícia, um promotor de justiça, um juiz de direito, ou seja, é o coator, a pessoa que age com ilegalidade ou abuso de poder, que causa um constrangimento ou ameaça a liberdade de locomoção de alguém de forma abusiva, de forma ilícita, certo? Cuidado! É possível que o particular figure no polo passivo, pois a Constituição não se referiu ao abuso de poder próprio das autoridades públicas, mas também à ilegalidade, não se referiu apenas a abuso de poder. E ilegalidade pode ser praticado por particulares. Imagine um hospital particular que cerceia a liberdade de locomoção de um paciente que recebeu alta, impedindo a alta dele até que ele pague a conta do hospital. Bem, isso seria uma forma de cerceamento da liberdade de locomoção passível de HC. Vamos dizer, uma filha maior de idade, os pais buscam a sua internação compulsória em razão de mero capricho. Não há motivos, não há um vício, nada que a torne incapaz de gerir os seus próprios desígnios, suas próprias vontades. Nesse caso, haveria um constrangimento ilegal praticado com os pais, junto com a anuência de um hospital que a está internando. Então, essa situação caracteriza uma ilegalidade que faz com que essas pessoas possam, sim, ser impetrados, ser legitimados passivos na ação do habeas corpus. Bem, e quais as espécies de habeas corpus nós temos no nosso ordenamento jurídico? Podem ter duas espécies. O HC preventivo, também chamado de salvo-conduto, quando apenas há uma ameaça, só um risco de violação à liberdade de locomoção do paciente. Nesse caso, o juiz expede um salvo-conduto para impedir a prisão ou detenção ou qualquer forma no caso, coação ou direito de ir e vir da pessoa. E o habeas corpus liberatório ou repressivo, esse é quando já aconteceu uma lesão e ele visa fazer cessar essa lesão, a liberdade de locomoção, a coação desse direito de ir e vir. Então, nesse caso, vai ser expedido um alvará de soltura, caso o paciente esteja preso, ou de contramandado, caso tenha uma ordem de prisão expedida anteriormente contra essa pessoa, tá? E detalhe, tanto no HC preventivo como no repressivo, é possível a impetração de liminar, para que já no início da ação, em caráter prévio, preventivo, já se possa produzir efeitos concretos no sentido de cessar essa ameaça ou cessar essa lesão à liberdade de locomoção do paciente. Bem, e quem é o juízo competente para processar e julgar o HC? Bem, tendo por base a autoridade coatora, a hierarquia da autoridade coatora. Por exemplo, se for um juiz de juizado especial estadual criminal, vai ser direcionado para a turma do juizado especial. Se for juizado especial criminal federal, vai para a turma do juizado especial criminal federal, turma recursal. Se é de turma recursal estadual, vai para o Tribunal de Justiça respectivo. Se é turma recursal federal, vai para o respectivo Tribunal Regional Federal. Se o ato foi feito por Tribunal de Justiça, vai para o STJ. Se foi por Tribunal Regional Federal, STJ também. Se a autoridade coatora foi o Superior Tribunal de Justiça, vai para o STF. Se é um particular em crime estadual, vai para o juiz de direito de primeira
de primeiro grau de jurisdição. Particular em crime federal, vai para o juiz federal criminal de primeiro grau de jurisdição. Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça. Ministério Público Federal, Tribunal Regional Federal. Se é delegado de Polícia Civil, vai para o juiz de direito estadual de primeiro grau. Se é delegado de justiça da Polícia Federal, vai para o juiz federal de primeiro grau. E se for em qualquer tribunal superior, o HC vai ser dirigido para o STF. Bem, mais aqui questões de competência, agora vale envolvendo o paciente. Quando o paciente for presidente da República, vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, deputados federais, senadores, procurador da República, ministro de Estado, comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, chefes de missão diplomática, vão todos para o Supremo Tribunal Federal. Quando paciente. Além disso, quando eles forem tanto paciente como autoridade coatora, que seja governador de estado, Distrito Federal, desembargador do TJ dos estados e do Distrito Federal, membros do Tribunal de Contas estaduais e do Distrito Federal, desembargadores dos tribunais regionais federais, vão todos para o STJ. Da mesma forma que os desembargadores dos tribunais regionais, eleitorais do trabalho, membros dos conselhos e tribunais de contas dos municípios, Ministério Público da União, que oficie perante os tribunais, ou quando o coator for sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante de Marinha, Exército ou Aeronáutica, estes últimos somente quando coatores, pois quando pacientes eles vão para o STF, mas quando eles são coatores, os ministros de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, a competência para o HC contra eles, como autoridade coatora, vai para o STJ. Bem, e quais são as hipóteses de cabimento com base no CPP? Cuidado aqui, tá? O habeas corpus, ele vai caber contra qualquer coação ilegal que ameace ou que venha a lesar a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. Então, ele não está restrito aos aspectos penais. Como muito bem eu falei, vamos dizer que foi uma instituição particular que está coagindo, que está de forma arbitrária e ilegal, ela está cometendo ali um ato abusivo à liberdade de ir e vir. Os exemplos, eu vou tratar as hipóteses de cabimento do CPP apenas como hipóteses, como exemplos da aplicabilidade do habeas corpus, certo? Então, vocês encontram lá no 647 a 667 do CPP a regulamentação do habeas corpus e quanto às hipóteses de cabimento no artigo 648 do CPP, do Código de Processo Penal. Bem, a primeira situação é quando não houver justa causa, ou seja, quando não existir fundamentos legais e fáticos para a prisão, para o inquérito policial, ou ainda para a ação penal, ou ainda para qualquer outro cerceamento à liberdade de locomoção. Então, nesse caso aqui, não vai ter motivos ensejadores daquela coação. Por isso, se faz necessária a utilização do habeas corpus. Segundo, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Aqui eu tenho um excesso de prazo não justificado. Lembrando que, na Justiça Estadual, a jurisprudência afirmou uma tese de que o prazo, no caso de réu preso, não pode ultrapassar 81 dias, que seria o necessário para cumprimento do rito ordinário na Justiça Estadual. E na Justiça Federal seria de 101 dias. Aí, ultrapassando esse prazo, sem que houvesse intuito protelatório do paciente, no caso, é possível um HC para fazer o relaxamento dessa prisão. Outra hipótese é quando alguém ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Ou seja, a prisão somente pode ser decretada por decisão fundamentada por autoridade judiciária competente, salvo as hipóteses de flagrante delito ou transgressão militar ou crime limitar. Mas a regra é que seja feita por decisão fundamentada de autoridade judiciária. Vamos aqui continuando as hipóteses de cabimento. A outra hipótese é quando não for alguém admitido a prestar fiança,
nos casos em que a lei autoriza. Ou seja, a fiança como um direito fundamental, ela deve ser observada. E caso haja possibilidade de fiança e não foi concedida essa oportunidade para a parte, cabe HC. Outra hipótese é quando o processo for manifestamente nulo. Então, numa nulidade, num vício insanável no processo, a permanência da pessoa presa vai acarretar, sim, violação à sua liberdade de locomoção, pois existe uma violação também ao devido processo legal que vai causar essa nulidade no processo e, claro, o constrangimento ilegal, a prisão abusiva do paciente. E também quando for extinta a punibilidade. Ora, no caso de extinção da punibilidade, caso ocorra essa situação, nós vamos estar diante de uma causa extintiva da punibilidade. Tanto que o inquérito policial como a ação penal devem ser trancados. Então, ocorrendo uma situação dessa, vai ser possível a impetração do habeas corpus. Bem, algumas observações finais aqui. O habeas corpus não é um meio hábil de reexame de matéria probatória, ou mesmo de instrução probatória, com o objetivo de reparar erro judiciário, tendo em vista o caráter sumaríssimo. Como assim? Não pode se rediscutir prova. HC é um instrumento sumário, e por ser sumário, ele já tem uma prova pré-constituída. Ele não vai ter uma dilação probatória para se rediscutir o mérito ou buscar provas que já não estejam suficientemente comprovadas nos autos, quando da impetração do habeas corpus. E, detalhe, o habeas corpus também não se serve, ou seja, não é um remédio constitucional, uma ação constitucional adequada para avisar a anulação de sentença com trânsito em julgado. Se eu tenho uma sentença com trânsito em julgado, a forma de ataque é de uma peça processual penal, que já tem a sua tipificação processual, que é a revisão criminal, que aí sim vai possibilitar um reexame de todo o conjunto probatório, o que não se presta para se fazer por via de habeas corpus. E detalhes ainda, para finalizar aqui, com ação ilegal por parte de turma do STF. Bem, o STF está firmando jurisprudência no sentido que não caberia HC. Nesses casos, com aquela chancelando e confirmando a máxima de que o rei nunca erra, então, que seria inconcebível a utilização do habeas corpus em face de decisão do STF. Bem, é uma questão ainda polêmica, já se vê que há ainda várias decisões recebendo alguns HCs, mas não tem um processamento. Se você for acompanhar dentro no caso das informações de demandas de HC propostas perante o STF, observa-se que já houve HC proferido em face de atos de ministros ou de turmas do STF, só que a maioria, vamos dizer, a grande parte deles no caso, não são recebidos, tá? Podem observar. Com relação às punições militares disciplinares, há expressa vedação constitucional do uso do HC para discutir as prisões militares de natureza disciplinar. Contudo, quando há um abuso, um vício de legalidade nesse procedimento administrativo disciplinar, um vício de competência gritante, ou se há um total desvio das finalidades, ou seja, quando o paciente ele praticou uma infração que não está relacionada às atividades militares, ou foi proferida a prisão por autoridade incompetente, ou outro vício procedimental, processual, isso sim pode ser objeto de habeas corpus. E a derradeira informação aqui, para a gente fechar o vídeo dentro dos 25 minutos, quando ocorrer empate na votação do HC, é necessário, no caso, dar a liberdade, tá? In dubio pro libertate. No empate, o que vale é a liberdade. Tá? Mas como vai empatar, professora, se o colegiado é em número ímpar? É só um se abster de votar por alguma circunstância e nós vamos ter os pares. E nesse caso, poderá haver empate.
Tá? E havendo empate, vai ser em prol da liberdade. Ficamos por aqui, grande abraço, bons estudos e até a próxima.